Olá, comunidade ICL, seja bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL. Hoje comigo, César Calejon, na manhã desse dia 9 de abril, uma quarta-feira, muita coisa para a gente trabalhar. Bom dia para você, estamos no ar através das redes do ICL, do Edu Moreira e das nossas redes afiliadas que nos transmitem para o Brasil e para o mundo, por que não? Muito bom dia para você, 7 horas e 1 minutinho na manhã dessa quarta-feira. Então, vamos acordando, ou você que já está no carro aí, indo para o trabalho, indo levar as crianças na escola ou preparando seu café da manhã. Vem com a gente porque a coisa tá animada hoje, tem muita coisa para a gente falar. O Juscelino Filho, ministro do governo Lula, de saída, tarifaço do Trump, uma fala absolutamente absurda de um sujeito que se chama Gilvan da Federal, um deputado federal. A gente vai trabalhar tudo isso e muito mais nessa edição do Desperta, tá bom? Para começar aqui, antes de chamar o Alex, que eu sei que ele tem notícias futebolísticas para compartilhar com vocês, eu quero só passar rapidamente aqui, Alex, na previsão do tempo, gente. Essa é uma notícia aqui que foi publicada agora há pouquinho na Isto É, 6 horas da manhã, 1 hora atrás. Previsão do tempo, chuvas e alagamentos atingem todo o Brasil hoje, nessa quarta-feira. Então, muito brevemente, a previsão do tempo para hoje mostra que chuvas e alagamentos vão atingir todo o país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, todas as regiões devem estar preparadas para as precipitações e seus riscos. Segundo o Instituto, a expectativa é para chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora. Já é bastante água isso aqui, tá, gente? Ou até 50 milímetros no dia. E ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Tá? Então, assim, aquilo que vocês já sabem, né? Tomar cuidado, ver se o lugar onde você vai não alaga, se não tem risco de queda de árvore, todas aquelas medidas de prevenção que, na medida do possível, podem ser e devem ser adotadas quando tem um alerta de chuva intensa, que é o caso para essa terça-feira, tá? Alex, bom dia, meu querido, como é que você tá? Bom dia, Calejon, tudo ótimo. E você? Bom dia, chat, também, tudo ótimo. E aí, cara, a gente tem, como é que tá o futebol hoje aí? O que você traz pra gente? Então, ontem teve jogo do brasileiro, do Botafogo contra o Carabobo, jogando no Engenhão, ganhou de 2-0. E o Corinthians empatou 1-1 com a América de Cali. E o Vasco ganhou do Puerto Cabelo por 1-0, o gol do Verrete. E hoje temos o Verdão, 9h30 contra o Cerro Porteño. A gente vai vingar o Luigi daquele caso de racismo. E também teremos Flamengo e Central Córdoba às 9h30 também. Boa. Você é palmeirense, Alex? Sim. Boa. Então hoje vai estar na torcida aí. Principalmente porque tem essa questão aí no nível sociológico, né? Do racismo que aconteceu ali com o Luigi. Ele chorou ali durante a coletiva de imprensa, depois se posicionou de uma forma muito boa naquela ocasião, né, Alex? Ele falou, pô, jura que vocês querem falar de futebol comigo quando está acontecendo algo dessa natureza? Então é isso aí, mais alguma atualização do mundo dos esportes, alguma coisa que você queira trazer? Apenas isso. Bom programa, Panunzio não, Calejão. Em breve. Gostei. O Panunzio está de volta. O programa, qualquer coisa eu tô aqui, valeu. Para nós, valeu, querido. Vamos lá. Gente, olha só, direto para home do iclnoticias.com.br, vocês já sabem, você não tem o hábito de acessar todos os dias o iclnoticias.com.br, tá perdendo, porque é o nosso ambiente digital, sob o comando do Chico Alves, muitas vezes, além de ter o melhor time de colunistas, de repórter e tal, muitas vezes traz notícias que os outros veículos, os outros ambientes digitais demoram aí dias para atualizar. Então já sabe, acordou, quer estar bem informado, acesse iclnoticias.com.br. Hoje a gente tem aqui na home tarifas de Trump sobre aço, alumínio e autopeças atingem 7 bilhões de dólares em exportações brasileiras. Ei, cadê aquele bando de vira-lata, hein? Que tava lá botando bonezinho do Donald Trump, hein?
os bolsonaristas, senhor Tarcísio de Freitas. Curioso, né? Ele continua dizendo que não abre oportunidades para São Paulo. Enfim, uma vez vira-lata, isso não vai mudar. Aqui, outro brasileiro sofre fome e maus tratos na prisão onde primo morreu em Israel. A gente vai ver isso a seguir brevemente. E aqui, as colunas e notícias que a gente tem com o time de craques do iclnoticias.com.br. Tá? Vamos direto para isso que eu falei, gente, de outro brasileiro sofrendo fome e maus tratos na prisão onde o primo dele morreu em Israel. A gente noticiou, infelizmente, são coisas extremamente dolorosas. Há quase 2 anos, todos os dias, a gente tem que fazer esse tipo de contagem de corpos, considerando o genocídio israelense / estadunidense em Gaza, contra o povo palestino. Tá? Semana passada, acho que cerca de 10 dias, foi um brasileiro que morreu de fome, né, numa prisão israelense, no que se pode comparar aí um campo de refugiados, um campo de tortura, um campo de concentração, perdão. E as pessoas não gostam, eventualmente, quando surgem essas comparações com o Holocausto, tá? Mas é esse tipo de coisa que a gente está colocando aqui. Salah é inocente, o governo brasileiro precisa pressionar para que ele não sofra o mesmo destino que Walid, suplica a mãe, tá? Do adolescente. Então, o adolescente brasileiro Salah Aldin Yassar Hamad, de 17 anos, está preso desde o dia 18 de novembro na prisão israelense de Ofer, a oeste de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, onde seu primo Walid Ahmad, também de 17 anos, morreu após desnutrição prolongada. Segundo a Federação Árabe Palestina do Brasil, a FEPAL, nessa quarta-feira, na terça-feira, que foi ontem, tá? Dia 8, hoje é quarta-feira, dia 9. Na prisão e sem julgamento, Salah enfrenta 21 acusações, entre elas as de ter fabricado armas caseiras, coquetéis Molotov, jogar pedras em soldados e planejar ataques ao exército e aos chamados colonos. Solto alguns dias após a morte de Walid, um colega de cela de Salah relatou à mãe do adolescente brasileiro, Nadia Yasser Hamad, sobre a tristeza do garoto ao saber da morte do primo na prisão. Então eu vou deixar por aqui, tá? E fica o meu apelo às autoridades brasileiras: posicionem-se, não sejam covardes nesse momento, porque a vida desse adolescente está em risco. Um adolescente brasileiro já foi assassinado com meios cruéis, assim, todo tipo de agravante que vocês podem imaginar. E se vocês pegarem, por exemplo, as determinações da ONU, daquilo que caracteriza tortura, do que caracteriza os regimes mais autoritários e violentos e agressivos do mundo, esse tipo de coisa está no topo da lista. Tá? Então fica o meu apelo às autoridades brasileiras: posicionem-se, exijam que esse jovem brasileiro, Salah Aldin Yasser Hamad, de 17 anos, seja libertado, tenha o mínimo de tratamento em termos de decência, aquilo que é básico, e para que ele não seja morto na prisão, como já aconteceu com outro brasileiro na semana passada, tá bom? Que é um absurdo, é um crime contra a humanidade, contra a nossa pátria e contra o mínimo de decência. Sabe? Se você tem um mínimo de decência no teu coração, na tua alma, não é possível não se indignar com esse tipo de coisa, tá bom? Gente, falando em decência e indignação, tem um sujeito, eu sempre fico na dúvida se eu devo trabalhar esse tipo de tema com vocês. Infelizmente não tem como evitar isso, porque é algo muito escandaloso e principalmente vindo de um
parlamentar. Põe na tela aqui, Alex, por favor. Tem esse sujeito aí, que é... Eu não gosto de fazer isso exatamente por isso, porque muitos de vocês sequer sabem quem é esse cara até esse momento e agora vocês vão saber. O nome desse sujeito é o Gilvan da Federal. E como bom direitista, ele se vale de um tipo de estratégia que utiliza o ultraje como plataforma para fazer política, para ganhar ressonância, para se colocar em destaque, tá? Tem 3 dimensões, e eu sempre falo isso com vocês, que a extrema-direita utiliza para se inserir no debate público. Considerando que eles são profundamente ineptos, incapazes e quase que invariavelmente rasos naquilo que eles se propõem a fazer, eles utilizam pânico moral, que é o que esse sujeito está fazendo aí, eles utilizam populismo penal, que é o que ele também faz, e eles utilizam o dogma religioso para ganhar algum tipo de inserção no debate público. Muito bem, o que o Gilvan da Federal fez? Ele, nessa ocasião, ele passou um pouco do ponto, eu vou mostrar para... Alex, a gente tem o vídeo desse cara ou não? Tá, se você puder eu vou adiantando aqui porque acho que seria importante as pessoas sentirem a entonação que ele dá e o que ele efetivamente diz. Olha só, vamos à notícia da CNN do colega Douglas Porto, foi publicada ontem, 10h34 da noite. A AGU pede para a PF investigar deputado que pediu morte de Lula. Falas de Gilvan da Federal aconteceram durante sessão da Comissão de Segurança Pública na Câmara Federal. Então tá aí a AGU pedindo encaminhou ontem uma notícia de fato para a Polícia Federal e a PGR para investigar a fala desse sujeito que pede a morte do Lula. Ele não fez uma fala tácita, indireta, no qual ele faz insinuações de qualquer ordem. Vocês vão ver do que eu tô falando. Tá na agulha, Alex? Tá. Não tem problema, você me avisa a hora que a gente organizar isso. Durante sessão da Comissão de Segurança Pública da Câmara, esse parlamentar disse, abre aspas para ele, toma todo o cuidado do mundo, aspas do Gilvan da Federal. Quero mais é que ele morra, se referindo ao Lula, e que os seguranças dele andem desarmados. Na ocasião, foi aprovado um projeto de lei que proíbe o uso de armas de fogo por seguranças pessoais do presidente Lula e de ministros. A medida foi apresentada... Olha só, gente, pasmem. A medida foi apresentada em agosto de 2023 pelos deputados delegado Paulo Bilinski. O Paulo Bilinski é aquele cara do PL aqui de São Paulo que tem uma história esquisitíssima de troca de tiro com a própria companheira no qual ela morre. Esse é o cara que está pautando que a guarda do presidente Lula deve andar desarmada. Enquanto um outro sujeito envolvido com essa questão, com essa pauta, diz que quer ver o Lula morto. Isso depois de se descobrir um plano, o punhal verde e amarelo, que tinha por objetivo principal assassinar o presidente da República, o vice-presidente e o ministro da Corte Constitucional Brasileira na figura do Alexandre de Moraes. Vai vendo. Tá bom? O parlamentar ainda citou, abre aspas de novo pro Gilvan da Federal, aspas do Gilvan da Federal. Quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não quer dizer que vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos. Porque nem o diabo quer o Lula, por isso que ele tá aí. Superou um câncer. Tomara que tenha um ataque cardíaco. Gente, olha só. Eu já vi muito disso acontecer. Vamos lá, solta que depois eu continuo a análise. Alex, vamos ouvir esse sujeito. E dizer mais, você falou aí que a morte do Lula, do Alexandre de Moraes, essa loucura que ninguém tem provas, mas eu vou te falar, e por mim, eu quero mais que o Lula morra. Eu quero que ele vá para o quinto dos infernos. É um direito meu. Não vou dizer que eu vou matar o cara, mas eu quero que ele morra, que vá para o quinto dos infernos, porque nem o diabo
que é o Lula. É por isso que ele está vivendo aí, superou o câncer, tomara que tenha um ataque cardíaco, porque nem o diabo quer essa desgraça desse presidente que está afundando o nosso país. E eu quero mais é que ele morra mesmo. E que andem desarmados. Não quer desarmar um cidadão de bem, que ele ande com seus seguranças desarmados. Parabéns, Paulo Bilisque. O meu relatório é... Esse é o cidadão de bem. Esse é o auto-intitulado cidadão de bem. Né? E eu já vi muito disso, gente. Eu já vi muito, né? Esse tipo aí, ou jornalistas, ou políticos que se valem desse tipo de expediente, na ocasião contra a Dilma, por exemplo, que queria que a Dilma morresse, que a Dilma tivesse uma doença e tal, e em seguida a pessoa adoece daquilo que ela desejou para Dilma, na ocasião. Eu já vi acontecer mais de uma vez, tá bom? Então aí ele tem... Ô Alex, fecha o teu áudio, querido, por favor, por conta do... Obrigado. Eu já vi isso acontecer mais de uma vez, tá bom? Então assim, gente, segundo a AGU, essas falas podem configurar crime. É uma estratégia eficiente, essa, comprovadamente eficiente. Eles utilizam o ultraje, eles utilizam a violência, o ódio, o racismo, a homofobia, a misoginia, o pânico moral, o populismo penal, o dogma religioso, como plataforma para fazer política e ganham ressonância. Tanto é que a gente está falando desse sujeito aqui hoje. Não fosse uma abordagem tão absurda, tão criminosa, muito provavelmente a gente eu não estaria aqui pautando um tema que envolva o Gilvan da Federal. Mas esse é o caso. Agora, existem consequências. Segundo a AGU, essas falas podem configurar os crimes de incitação ao crime, o artigo 286 do Código Penal, e ameaça, que é o artigo 147 do Código Penal. Diz o documento ao qual eu me refiro. Há de se apurar ainda se tais manifestações excedem ou não os limites da imunidade parlamentar, de acordo com o artigo 53 da Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência do STF, porque com frequência eles citam o 53 da Constituição Federal. Porque eu tenho imunidade parlamentar, porque eu sou inviolável, porque... gente, uma coisa é imunidade parlamentar para o exercício da tua função representativa. Outra coisa é invocar esse artigo para o cometimento de crimes. Aí não dá. Você não pode alegar imunidade parlamentar para incorrer num crime que esteja tipificado na nossa ordem jurídica. É simples assim, não é tão difícil de entender isso. Você não pode incitar a morte de alguém, você não pode agredir alguém, por exemplo, física ou verbalmente, e em seguida dizer, não, mas eu estou protegido sob a égide da imunidade parlamentar. Não, não é assim que funciona e não funciona assim por um motivo. Você não pode se tornar um criminoso alegando que você é um parlamentar eleito e, portanto, está acima da lei. Simples assim. Tá? Então, tem que se averiguar se isso também fere essa questão. Tem uma questão de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que tem entendido que a imunidade material não protege manifestações que configurem crimes contra a honra ou a incitação à violência, que eu acabei de dizer para vocês. Especialmente quando se voltarem contra instituições democráticas ou agentes públicos investidos em função de Estado. Tá? Então aí tem a referência, o STF, inquérito 4781, segundo o próprio documento. Gente, isso é fácil, tem até o próprio paradoxo da tolerância do Popper. É um debate que tem assim quase um século a essa altura, sabe? Não pode tolerar tudo, porque se você tolera tudo, você derruba os preceitos fundamentais daquilo que constitui a nossa república. Se você tolera, por exemplo, uma manifestação dessa natureza, é óbvio que isso vai produzir atos como o assassinato do Marcelo Arruda. Vocês lembram? A pessoa que estava comemorando o aniversário na casa dele, não estava arrumando problema com ninguém, não foi uma briga no meio da rua, onde as pessoas se encontraram e houve ali um desentendimento. Não, ele estava na casa dele, comemorando o aniversário dele, com um tema que o agradava. Ele tem todo o direito
de gostar do Lula, de gostar do PT, assim como as pessoas têm direito também de não gostar do Lula e do PT, só o que você não pode é cometer um crime. E aí entra um sujeito absolutamente transtornado, um sociopata, homicida, e mata o Marcelo Arruda quando ele estava comemorando o seu aniversário com a sua família, tá bom? Então, muito brevemente, gente, o que diz esse projeto de lei do Bilinski e desse sujeito que diz que quer a morte do presidente Lula? A proposta que impede o uso de armas pelos seguranças presidenciais foi aprovada por 15 votos favoráveis e 8 contrários. Além de uma abstenção, o projeto ainda deve ser analisado por outras 2 comissões da Casa, porque isso ainda não avançou, ainda está na comissão. Conforme o texto, abre aspas, fica vedado o uso de armas de fogo pelos agentes integrantes da segurança pessoal do presidente da República e de seus ministros de Estado, ainda que em atividades que envolvam a segurança imediata de tais dignatários. Durante a reunião, o Bilinski, que é pró-armamentista, né, afirmou que o projeto traz um nivelamento no debate sobre o acesso a armas no país. O Bilinski, que é um cara super qualificado para discutir esse tema, vocês podem perguntar para a companheira dele. Não, vocês não podem perguntar para a companheira dele, perdão o meu equívoco aqui, tá bom? Então, na justificativa do texto, o deputado argumenta que a atuação da segurança presidencial e ministerial deve, abre aspas, estar de acordo com a ideologia do atual mandatário, que não vê nas armas de fogo algo benéfico para a sociedade. Olha o nível da argumentação dessa gente. Olha o nível da argumentação desse sujeito. É como pegar o bully de escola, o lacradorzinho médio, aquele cara que acha que está arrasando quando ele tem as ideias mais cretinas, rasas e estapafúrdias, e colocar esse sujeito na Câmara Federal. E colocar essa pessoa numa posição de destaque no debate público. Esse é o nível do bolsonarismo e esse é o nível da extrema-direita e, infelizmente, dessa gente com a qual a gente tem que lidar nesse momento. Agora, muito provavelmente esse sujeito vai ter que responder na medida da lei, e aí ele vai se vitimizar. E aí ele vai fazer o que todo bom bolsonarista faz. Ele vai dizer que ele é uma vítima, perseguido político, que ele está sendo alvo da ditadura da toga com o STF. O senhor cometeu um crime tipificado. Não é algo que está sendo inventado no momento, como, por exemplo, se utilizou na ocasião da Dilma Rousseff. Se criou algo de momento para, de fato, dar um golpe de Estado contra ela. Existem crimes, o senhor está incorrendo em crimes, desejando a morte de outro ser humano. Muito provavelmente vai ter que arcar com a consequência. E aí eu trago isso para vocês aqui quando essa conta chegar. Tá bom? Gente, vamos para um dos principais. Tenho 2 temas centrais hoje com vocês. O primeiro é esse aqui, o tarifaço do Trump. Eu disse para vocês que a coisa iria escalar, não disse? Que era muito improvável que a coisa não escalaria. Escalou, né? Então, na semana passada, hoje é quarta, há alguns dias, não lembro exatamente quando, o Trump soltou o tarifaço geral, atribuindo diferentes valores para basicamente todos os países do mundo, com uma taxa base de 10% e algumas taxas bem acima disso. A China tinha sido taxada em 34%. O Trump está taxando só bens, ele não está taxando serviço. A gente vai falar um pouco disso. Porque no que diz respeito, por exemplo, a serviços, os Estados Unidos devem ser taxados, né? Eles devem sofrer retaliação nessa parte dos serviços. Então, Trump taxou a China em 34%, já existia uma tarifa prévia, de 20%, isso elevou a 54%. Pequim disse que não vai recuar, que vai adotar o mesmo nível de postura que Washington se propuser a fazer, e botou os outros 34%, aí o Trump novamente colocou outros 50%. É nesse ponto que a gente está agora.
Washington taxando 104% a China. Quais são as principais consequências? Ainda é muito incerto. Existe toda uma questão de processo inflacionário que seguramente vai estourar nos Estados Unidos. Eu estou conversando com as pessoas, as consequências já começam a ser sentidas no momento zero, principalmente no que diz respeito aos produtos que são importados da China, com tablet, smartphone, aparelhos de tecnologia, esse tipo de coisa. E tudo isso pode alterar a forma como a política doméstica se organiza nos Estados Unidos. Agora sim, vamos dar uma olhada antes de... A gente tem o vídeo na agulha aí, Alex, para dar uma olhada nisso, no que o Trump disse? Sim, temos, e hoje faz uma semana que ele anunciou o tarifaço. Boa, já faz uma semana, né? Passando Isso. rápido, é tanta coisa que a gente nem... Vamos colocar o vídeo, porque olha só, eu venho argumentando com vocês que o Trump é de fato um alucinado, que utiliza, ele é uma figura muito narcisa, que tem por objetivo central na vida pública trabalhar a própria imagem, sempre foi assim, sempre. O Trump surge para a vida pública com esse objetivo central de colocar o nome dele em absolutamente tudo, de trabalhar a marca dele, e ele quer ser percebido como um líder forte, que é capaz de submeter as outras nações aos seus desígnios, e ele vai utilizar os Estados Unidos como uma ferramenta para isso. Ele não está sequer interessado em América primeiro, que é o mote que ele utiliza, America First. Ele está interessado, o mote do Trump deveria ser Trump First, porque é disso que se trata. É o Donald Trump em primeiro, em segundo, terceiro lugar, e todo o resto pouco importa. O que vai acontecer aí é que o mundo, e principalmente os estadunidenses, vão pagar a conta que é equivalente ao tamanho do ego do Donald Trump. E isso, meus queridos, não tem limite. Possivelmente o ego do Trump tem a mesma dinâmica de funcionamento do universo. Ele está em expansão, para além da própria velocidade da luz. Então, sem limites o estrago que isso pode causar e a conta que deve gerar. Prestem atenção nessa fala que o Alex vai rodar para vocês. Explica muito bem ao que eu me refiro aqui. Roda, Alex. The biggest transaction ever made. This is bigger than any deal. You guys, some of you work for companies. Your companies are peanuts. I don't care how big they are. This is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Primeiro, perdão por rodar isso em inglês para vocês, eu vou traduzir. Ele está dizendo o seguinte, basicamente isso que está acontecendo é maior do que qualquer negociação que vocês já viram. As empresas de vocês são peanuts, quer dizer tipo uma porcaria, uma coisinha pequena. É isso, a tradução direta é essa. E esses países estão puxando o meu saco. A tradução literal seria outra, o termo que ele utiliza é kissing my ass. E perdão pelo termo aqui, significaria algo como estão beijando a minha bunda. Perdão pelo termo. A tradução que faz mais sentido no nosso idioma é eles estão puxando o meu saco. E eles estão morrendo eles estão implorando para que eu faça algum tipo de concessão para eles, e aí ele debocha com um ar de superioridade, como quem diz, por favor, meu senhor, por favor. Ele imita os outros países como sendo assim, gente que está implorando para fazer negócio com ele. Alex, fecha o teu áudio, por favor, querido. Obrigado. Esse é o nível. Era disso que eu me refiro. Essa é a questão quando eu digo que a única agenda do Donald Trump é com o seu próprio ego, é avançar o seu próprio ego. E, para tanto, não importa se ele tenha que destruir o comércio internacional, se ele tenha que estourar um processo inflacionário dentro dos Estados Unidos, se quem vai pagar a conta são as classes mais empobrecidas e a classe média estadunidense e todo o restante do mundo, que vai ter que se ver às voltas com um processo de guerra comercial, não importa. Para o Donald Trump, a única coisa
que ele respeita é a própria imagem. Ele não tem nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de consideração com quem quer que seja. É a expressão mais gráfica da sociopatia como ela se define. O Donald Trump é a expressão mais gráfica de sociopatia, tá bom? Então, vamos à notícia. Isso dito, tarifácio de Trump é ampliado a partir de hoje com China em destaque. Então, essa notícia do UOL, deixa eu ver se alguém assina, algum colega assina. Não. Isso foi publicado hoje, 5h30 da manhã, há 2 horas. Tá? A partir de hoje começa a valer, em caráter definitivo, os novos valores das taxas definidas por Donald Trump, as importações de produtos de todo o mundo. O Brasil segue com os mesmos 10%, enquanto a China passa a ter tarifas de 104% após um novo aumento anunciado ontem. O Trump criou 2 tipos de sobretaxas. A política tarifária contra o mundo é dividida em tarifas abrangentes e tarifas recíprocas, o que ele chama, pelo menos, de reciprocidade. As taxas abrangentes começaram a ser cobradas no sábado, enquanto as recíprocas valem a partir de hoje. Se mercadorias estiverem a caminho dos Estados Unidos, mas saíram antes da hora determinada, vão seguir as regras válidas até então. Tarifas abrangentes são aquelas que serão aplicadas a todos os países. No caso, os 10% que Trump cobrou do Brasil, Argentina, Nova Zelândia e outros países. Na explicação dada no anúncio do começo do mês, Trump disse que o cálculo feito pela equipe da Casa Branca apontou que os países cobram uma média de 10% de taxas dos Estados Unidos, o que também não é verdade. Isso é uma conta absolutamente estapafúrdia que eles estão justificando para avançar uma medida que tem um fundo profundamente político, para defender os interesses de reforçar a imagem do Trump como um bom negociador, como um cara que sabe conduzir os maiores negócios já feitos pela humanidade, esse tipo de coisa que vocês viram aí na fala dele. Já a tarifa recíproca é aquela aplicada de igual para igual aos países que cobram mais de 20% de impostos dos Estados Unidos, apesar do nome do conceito, e em nem todos os casos a taxação é igual. Isso que eu acabei de dizer para vocês, são coisas absolutamente cretinas. Na tabela mostrada por Trump, Vietnã vai ser taxado em 46%, enquanto cobraria 90%, segundo o governo Trump. O Brasil não entra nessa lista. Canadá e México estão fora das tarifas recíprocas e China teve tarifa recíproca aumentada aí em outros 50%, total agora de 104%. Tá? Vamos dar uma olhada para o nosso contexto local aqui, que eu acho que esse debate é importante, que está sendo feito no site iclnoticias.com.br, tá? Tarifas de Trump sobre aço, alumínio e autopeças atingem 7 bilhões de dólares em exportações brasileiras. Valor abrange as exportações feitas por esses setores aos Estados Unidos em 2024, no ano passado. Esse estudo é da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e ele mostra que o setor automotivo e a indústria de aço e alumínio do Brasil exportaram 6,97, quase 7 bilhões de dólares para os Estados Unidos em 2024. O presidente Donald Trump decidiu impor uma nova tarifa de 25% sobre esses produtos. Não é à toa, gente, vou tomar uma aguinha aqui que senão seca a garganta, eu falo demais, que o Musk, por exemplo, está tentando fazer com que o Trump estabeleça um acordo de livre comércio com a União Europeia. Tá? E não é à toa que ele está tão preocupado. Outros vários bilionários estão muito preocupados, porque eles perceberam agora que eles ajudaram a criar um monstro que eles não podem controlar. E eles perceberam que o Donald Trump
vai utilizar a presidência dos Estados Unidos absolutamente em causa própria. Ele quer ser percebido como o maior presidente da história dos Estados Unidos. E não importa, se ele tiver que causar uma crise no mundo, isso já está posto, aliás, está em curso, e se ele tiver que transferir o preço dessa conta para os cidadãos estadunidenses. Ele o fará, ele já está fazendo, aliás, tá? O levantamento, segundo a pasta, é guiado pela, abre aspas, pela nova política tarifária americana para aço, alumínio e setor automotivo. Ressaltamos, no entanto, que a lista divulgada pelos Estados Unidos apresenta um nível de complexidade elevado e os códigos tarifários utilizados podem não ter equivalência exata com a nomenclatura comum do Mercosul. Dessa forma, qualquer levantamento específico pode ter margens de imprecisão, declara a secretaria. O estudo abrange somente as tarifas sobre o aço e o alumínio, que entraram em vigor em meados de março, e sobre o setor de autopeças, que foram anunciadas em 26 de março. Essa taxação sobre carros importados passou a valer na quinta-feira passada. Já as autopeças serão taxadas a partir de 3 de maio, tá? O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Os dados do estudo do MDIC mostram que a maior parte do valor, 4,1 bilhões de dólares, refere-se ao aço. Já o alumínio representa 267 milhões de dólares e os demais produtos de aço e alumínio incluídos na lista estadunidense somam 881 milhões de dólares. Tá? O setor de autopeças tem exposição considerável às tarifas de Trump. Tem muito produtor de aço, gente, que tem parque industrial já estabelecido nos Estados Unidos, então eles vão conseguir de alguma forma burlar essas tarifas, porque eles não vão ter que exportar nada, eles estão produzindo já em solo estadunidense, uma série de coisas aí que de fato devem e serão consideradas no curso desse processo, tá? Por hora, é isso que eu trago para vocês. Essa é um olhar mais orientado para o Brasil do que a gente vai ter em termos de tarifas e as suas respectivas consequências no mercado nacional. Outra consequência no mercado nacional, e aí eu vou deixar para falar disso no fim, mas aqui ó, faltam 6 dias, ó, aqui, investidor mestre, eu já vou falar disso para vocês, porque o nível de insegurança com o qual o mundo está lidando, você não pode dar bobeira, né? Se der bobeira, a coisa vai complicar, precisa estar bem informado, não tem ninguém melhor do que o Edu Moreira para te instruir de uma maneira clara, objetiva, considerando como proteger, como aplicar, como investir o seu dinheiro nesse contexto de caos que o mundo está vivendo. Eu já vou chegar nisso. Aqui, Alex, no G1, real é a terceira moeda que mais perdeu valor contra o dólar desde o tarifaço. Então, desvalorização é liderada, isso aqui é do colega André Cato, foi publicado na virada de ontem para hoje, meia-noite. Desvalorização é liderada pela moeda da Líbia, seguida pela da Colômbia. Levantamento com 118 países foi feito pela agência classificadora de risco Austin Rating, com base em dados do Banco Central. Então, o real é a terceira moeda que mais perdeu valor frente ao dólar desde o tarifaço detalhado na última quarta-feira, isso que o Alex falou já faz uma semana exatamente, pelo Donald Trump. A informação consta em um ranking de 118 países da Austin Rating, com essas informações do BC, e a queda acumulada do real a partir do dia 2 de abril chegou a 5,10% nesta terça-feira, ontem, dia em que o dólar voltou a encostar nos R$6, acho que deu 5,99 nas negociações. Conforme o levantamento, ao menos 58 países viram suas moedas se desvalorizarem no período. A maior perda observada no dia, a moeda da Líbia
perda foi observada no dinar, perdão, a moeda da Líbia, que recuou 13,2%. Em seguida, e logo à frente do Brasil, vem o peso colombiano com desvalorização de 5,8%. Aí está aí uma lista das moedas que mais perderam valor: Líbia, Colômbia, Brasil, Noruega, Venezuela, Austrália, Chile, África do Sul, Namíbia. Aí a lista de todos os países que tiveram as suas respectivas moedas mais desvalorizadas desde que o Trump anunciou o tarifaço. Agora, gente, existe a seguinte ponderação de que qual é o limite desse cara, qual que é a estratégia dele. Para mim, tá claro isso que eu disse para vocês. A estratégia do Trump é reforçar o seu nome como uma marca, e ele quer ser percebido como o imperador do mundo, como o maior presidente que já existiu, como o sujeito mais capaz de trabalhar as maiores negociações da história, como um líder firme, impiedoso, que não dá mole para ninguém, esse tipo de coisa, né? E para isso ele não vai poupar esforço. O jogo final, o objetivo final do Donald Trump é um processo no qual ele vai ser capaz de trabalhar a própria imagem dele. Não acho que ele esteja muito preocupado com qualquer outra coisa que não seja o seu próprio reflexo no espelho. Então, a ver como é que isso vai acontecer. É óbvio que tem uma estratégia de estabelecer negociações bilaterais, utilizar o tarifaço que ele está impondo como alavanca para conseguir negociar bilateralmente com cada país. Agora, existem um sem número de consequências que não estão sendo contempladas no cálculo do Donald Trump. Esses países vão se unir, o comércio internacional vai se reorganizar, existe um processo inflacionário que já está se produzindo dentro dos Estados Unidos e isso deve afetar a política doméstica e, consequentemente, a popularidade do Donald Trump. Enfim, um monte de coisa que, como eu vejo, no mínimo foi pouco calculada. E aí, tem essa pesquisa, eu ainda não a encontrei em português, Alex, por isso que eu trouxe aqui, eu trago em inglês aqui, ele traduz automaticamente aqui, não? Será que não vai sumir isso aqui, Alex? Transmitir, traduzir para o português, vamos ver se ele faz isso automaticamente. Tá aí, boa. Então vamos colocar a tradução aqui, considerando que essa tradução é do Google, é isso, né, Alex? O Google faz isso automaticamente, porque pode ter algum tipo de imprecisão aqui, mas ela funciona bem para os efeitos que a gente tem nesse momento aqui. Olha só, por que eu trago isso para vocês? Da Reuters, 73% dos americanos esperam aumento de preços sob tarifas de Trump, segundo pesquisa da Reuters Ipsos. Qual que é o resumo dessa ópera? 57% se opõem às novas tarifas, incluindo 1/4 dos próprios republicanos. 52% concordam que os parceiros comerciais de Trump aproveitam dos Estados Unidos, abusam dos Estados Unidos. Isso que eu disse que é complicado desse tipo de tradução, mas se valem, abusam dos Estados Unidos, e metade acredita que a dor a curto prazo, no curto prazo, tornará os Estados Unidos mais fortes no longo prazo, tá? Então, gente, olha só, aqui, esse gráfico aqui é o que eu separei para trabalhar com vocês, que é importantíssimo. O que os americanos pensam das novas tarifas do Donald Trump? A Ipsos entrevistou 1.027 adultos nos Estados Unidos entre 4 e 6 de abril. Então, considerando todos os adultos, o que vocês veem aí na tela, ou para quem só me escuta nesse momento, 39% apoiam, 57% são contra. E uma parcela ínfima ali que não tem o dado certinho, não respondeu. Isso considerando todos os adultos. Então, atenção, 39% apoiam, 57% são contra. Isso é uma oposição, está chegando na casa dos 60%, bastante considerável.
Entre os republicanos, 73% apoiam, 24% são contra. Mesmo entre os republicanos, 24% são contra. Entre os democratas, 10% apoiam, 88% são contra. Né? É isso. 10% apoiam, 88% são contra. E independentes, o que a gente chama talvez de isentão aqui no Brasil, 41% apoiam e 57% são contra. Ou seja, existe aí todo um cenário que pode se configurar e que pode traduzir uma diversidade considerável ao Donald Trump. A ver como é que isso vai se seguir, a ver como é que a inflação vai afetar a imagem do Donald Trump, mas com todos os especialistas e economistas com os quais eu conversei desde que o Trump iniciou esse processo, existe um certo consenso de unanimidade de que essas medidas vão produzir um processo inflacionário gigante nos Estados Unidos. Então, coisas que antes, por exemplo, custariam 2, 3, 4 dólares, passam a custar 10, 12, 15. Ou, sei lá, se você vai comprar um determinado smartphone que custaria 200, 300, 400, 500 dólares, e isso passa para 1.000, 1.500 dólares. Vocês podem imaginar o estrago que isso não tem potencial para causar junto com mesmo os eleitores mais fanáticos, mais fiéis do Donald Trump. Vamos ver como é que esse processo se desenrola nos próximos dias e semanas, tá bom? Gente, vamos para o próximo tema que é importantíssimo, que é o ministro Juscelino Filho entregou o cargo após denúncia da Procuradoria-Geral da República e ele disse que respeita o governo e o povo, e por isso ele fez isso. Assim, minha humilde opinião, já foi tarde, demorou para o governo Lula tomar uma medida contra esse sujeito, ele que entregou o cargo, nesse caso não foi nem o governo que tomou medida nenhuma, ele entregou o cargo porque ele foi denunciado pela PGR por desvio de emendas parlamentares quando ainda era deputado. Ele nega, a defesa dele nega, é importante dar espaço ao contraditório aqui, a defesa dele nega irregularidades e diz que ainda não foi notificada. Então, essa notícia dos colegas Guilherme Mazui e Isabela Camargo, G1 e Globo News, foi publicada ontem, dia 8, 7 horas e 19 minutos da noite. O ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, anunciou ontem que deixa o cargo do governo Lula após ser denunciado pela PGR em uma investigação sobre desvio de emendas parlamentares. Tinha várias outras coisas no qual o Juscelino estava metido aí, viajou para participar de evento de cavalo, um monte de coisa que ele, honestamente, o Juscelino Filho só trouxe dor de cabeça para o governo federal, para o governo Lula, tá? E aí, então, esse é o desfecho da sua trágica passagem pela esplanada dos ministérios. Abre aspas para ele: hoje tomei uma das decisões mais difíceis da minha trajetória pública, solicitei ao presidente Lula meu desligamento do cargo de ministro das Comunicações. Não o fiz por falta de compromisso, muito pelo contrário, saio por acreditar que nesse momento o mais importante é proteger o projeto de país que ajudamos a construir e em que sigo acreditando, prosseguiu em carta aberta. Ou seja, decidiu sair de uma forma mais tranquila, sem sair atirando e esse tipo de coisa. Na carta ele disse que afirmou que teve o apoio incondicional do presidente Lula, líder a quem ele admira profundamente e que sempre garantiu liberdade e respaldo para trabalhar com autonomia e coragem, tá? Então, eu conversei com algumas pessoas, essa informação. Conversei com 2 parlamentares, ou 3, na verdade, parlamentares ontem, 2 parlamentares e um especialista no assunto, que me disseram que, de fato, isso era um processo que vinha sendo trabalhado e que já existia o nome do deputado Pedro Lucas Fernandes, que estava determinado para assumir
essa pasta. Tem uma publicação aqui do Estadão que diz que União Brasil preparou o líder do partido para substituir Juscelino Filho no ministério. O União Brasil, a despeito de estar na base do governo, pelo menos retoricamente, muitas vezes não vota alinhado com as pautas do governo, muitas vezes oferece resistência, mas é um partido importante. Não vou lembrar de cabeça exatamente, mas assim, a União deve ter... Alex, se você puder verificar enquanto eu falo, mas deve ter 29, 30 deputados na Câmara Federal e algo... 7 senadores. Isso é o que eu me lembro de cabeça, o Alex vai confirmar pra gente. Então, é algo considerável. Quase 30 deputados federais na Câmara Federal e 7 senadores. Então, existe todo um jogo de composição, existe tudo aquilo que muitas vezes irrita a gente, mas que o governo não pode se dar o luxo de simplesmente descartar. E aí existe todo esse processo de costura que já estava organizando a sucessão do Juscelino Filho, porque, como eu disse, o Juscelino já vinha pisando na bola de uma maneira bastante importante aí, vinha causando um estrago significativo para o governo Lula. Então, tá aqui, né, a União Brasil já tem um nome para indicar a vaga do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o líder da bancada na Câmara, que é o Pedro Lucas Fernandes, diretamente ligado ao presidente da sigla, o Antônio de Rueda. Parece que houve ali toda uma conversa com a própria Glaze, toda essa articulação Calejão? foi feita. Oi, querido, pode falar. Eu verifiquei aqui, o União Brasil tem uma bancada de 59 parlamentares na Câmara. 59? Isso. Ah, é bem maior do que o que eu falei, perdão, eu falei algo de 30. E quantos senadores? Isso aí eu vou verificar. Senadores, se eu não me engano, são 7 senadores, né? 59, então é uma bancada expressiva, acho que a terceira ou quarta maior bancada, né, Alex? Não é algo que simplesmente possa ser desconsiderado e deve ter um número considerável de senadores também. Então, ele foi denunciado, como eu já disse aqui, existe toda essa costura para que o Pedro Lucas assuma essa posição. Essa viagem, ali você vê o Alcolumbre, o Lula, o Gumota, o Pacheco, o Odair Cunha, o próprio Pedro Cunha, então deve ser o substituto provável do Juscelino Filho. Com essas pessoas que eu conversei, me disseram em off o seguinte: olha, César, se não encontrarem nenhum segredinho dele, esse foi o termo que foi utilizado. Se não encontrarem nenhum segredinho do Pedro Lucas Fernandes, ele de fato deve ser o substituto do Juscelino Filho. Agora, complicado, né? É muito complicado, porque você tem que fazer toda uma negociação política e você tem que lidar muitas vezes com pessoas que tem uma capivara, como a gente diz assim na linguagem popular. Vamos ver se esse nome se confirma. De fato, isso está no Estadão, isso está no G1 e vai ao encontro do que eu apurei com 3 fontes, 2 parlamentares e um especialista no assunto em Brasília, tá bom? Gente, nesses minutinhos finais aqui, antes de chamar o evento do Edu, que é absolutamente importante, principalmente considerando o cenário aí de incerteza que a gente tem determinado no mundo, eu quero trabalhar isso aqui com vocês, porque isso é de suma importância também. Marinha deve ter primeira expulsão de militar por participação nos ataques de 8 de janeiro. Veja que curioso, né? Há alguns anos, um pouco mais de 2 anos, a gente tinha o Almir Garnier, que era o almirante da Marinha, todo corajoso, dizendo que ele não ia bater continência para o Lula, que ele ia evitar ir em determinado evento, porque ele se recusava a bater continência para o Lula, o que ele qualificava como ladrão. E aí agora a gente tem esse sujeito, o Almir Garnier, envolto, não é ele que foi expulso, mas ele está aí às voltas com toda a questão do julgamento, do golpe de Estado, tendo que enfrentar as consequências dos próprios atos. É óbvio que ele vai vir
com aquela ladainha mais do mesmo que vocês conhecem, de que eu sou vítima de um processo, coitadinho de mim, né? E agora tem a primeira expulsão de militar por participação nos ataques de 8 de janeiro. Vocês sabem que existem vários militares implicados nisso, generais de 4 estrelas. Você tem o Braga Neto, o Heleno, o Paulo Sérgio Nogueira, enfim, muita gente, muito milico aí, que achou que ia dar um golpe de Estado e que quebrou a cara. E que agora, muito provavelmente, ou pelo menos, vou deixar por isso mesmo, devem ter que se haver com a justiça depois do julgamento, tá? Aqui, o que diz o texto do colega César Feitosa para a Folha de São Paulo, que foi publicado ontem, 11 horas da noite. A Marinha do Brasil entrou na fase final de um processo que pode resultar na primeira expulsão de militar das Forças Armadas por envolvimento nos ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023. O suboficial da reserva Marco Antônio Braga Caldas, de 51 anos, é alvo de um conselho de disciplina com término previsto para maio. O processo foi aberto após o STF condená-lo a 14 anos de prisão sob acusação de praticar crimes contra a democracia. A possível expulsão deve abrir uma sequência de decisões negativas para militares relacionadas aos ataques de 8 de janeiro ou à trama golpista de 2022. Assim esperamos, os militares que cometeram crimes paguem na medida da lei. Essa gente já foi contemplada com muita imunidade. Não por acaso estamos no ponto onde estamos nesse momento no Brasil, e não por acaso essas pessoas se sentem livres para reiteradamente tentar golpe de estados ou processos análogos no Brasil. A gente fala isso assim de forma exaustiva no N1. Se a gente não altera esse processo, sobretudo de forma a olhar para a formação da nossa caserna, a gente vai ter que continuar lidando com isso ad eternum, tá bom? Gente, minutinhos finais aqui, eu só quero deixar registrado isso aqui. Nossos amigos da revista Fórum, do Plínio, colega Plínio Teodoro, foi publicado ontem, 11h24. Bolsonaro manda deputados recuarem e PL da anistia é usado só para incitar horda de radicais. 2 motivos fizeram ex-presidente ordenar recuo em projeto para livrá-lo da iminente prisão. Abre aspas para ele. Eu peço a alguns parlamentares do PL e de outros partidos também. Vai com calma, disse o Bolsonaro. Enfim, ele já viu aí que a coisa não está muito favorável e ele está, de alguma forma, fazendo todo um cálculo político para ver se é hora de botar mais lenha nessa fogueira, se é hora de contemporizar. O fato é que o Bolsonaro está desesperado, ele não vê nenhuma outra saída, considerando os crimes que ele cometeu e o processo, o julgamento que agora se inicia em virtude da aceitação por parte do STF, considerando a denúncia que foi oferecida pelo PGR, pelo Paulo Gonet, tá bom? Gente, vamos lá. Faltam 6 dias pro investidor mestre. Isso é extremamente importante, gente, porque num contexto de incertezas globais, você vai ter o Trump com esses tarifaços, maluco, dólar flutuando aí, ninguém sabe exatamente qual vai ser o dia de amanhã. É absolutamente importante que vocês entendam como proteger o teu dinheiro, seu patrimônio e como aplicar os seus recursos de uma forma muito adequada. Não precisa ser milionário, não precisa ser especialista em economia, muito pelo contrário. O investidor mestre, que o Edu Moreira organiza, tem uma linguagem absurdamente objetiva, direta, e é exatamente para você que não é um milionário, que tem dezenas de milhões de reais para investir, tá? O Edu é um cara que vocês sabem, ele tem 20 anos de mercado ali atuando diretamente com isso,
um cara que conhece absolutamente tudo desse riscado, e quando ele vai organizar isso, ele entra ali num processo de concentração total para formular o melhor produto para vocês. Se vocês fossem adquirir esse produto em qualquer instituição financeira ou em outra instituição, isso aqui custaria uma pequena fortuna, ah, gente? Aqui, tudo o que você tem que fazer agora, aqui, ó, inscreva-se, despertaicl.com.br. Mas faz isso agora, nos minutinhos aí que antecedem o início do N1. Agora, entra aí, é super rápido, despertaicl.com.br. Faltam 6 dias, dia 15 de abril agora, 8 horas da noite, na terça-feira, o Edu vai dar essa aula pra gente. Eu já tô ansioso, porque de fato eu aprendo muito com o Edu e é um processo totalmente fundamental para que você possa se proteger, saber como aplicar os seus recursos de uma maneira mais inteligente e adequada nesse cenário de incertezas, sobretudo que vem sendo provocado pelo Donald Trump, tá bom? Gente, com isso eu encerro o Desperta de hoje. Vocês ficam agora com o ICL Notícias, primeira edição. Beijo grande para vocês, bom dia, tchau, tchau, fiquem bem. Você sabe qual foi uma das notícias que mais chocou todo mundo que eu conheço dos últimos meses? Aquela que dizia que 95% das previsões dos analistas de mercado em relação à economia foram erradas. Para mim isso não é novidade nenhuma, né? Passei mais de 20 anos no mercado financeiro e eu sei que a maior parte das indicações, das previsões, são feitas para fazer com que as pessoas comprem determinados produtos ou invistam em determinadas coisas que são lucrativas para os bancos. Os bancos estão muito preocupados em acertar, não, mas a gente aqui está preocupado com isso. Nos últimos anos, a gente acertou mais do que todo mundo nas previsões que a gente fez. E para isso, a gente precisa de ciência e de independência. E o que quer dizer essa independência? Quer dizer que a nossa maior preocupação é que você aprenda e não que a gente ganhe dinheiro com o que você vai fazer de investimento. Eu preparei uma aula absolutamente democrática e revolucionária. Em menos de 1 hora, eu vou ensinar a você todo o básico do mundo dos investimentos e das finanças. Pode chamar todo mundo de casa para assistir, que todo mundo vai poder aproveitar essa aula. Vai acontecer no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Assiste a aula comigo, se divirta com a aula e nunca mais caia nessas armadilhas dos bancos e das corretoras.